Você já parou para pensar o que realmente significa viver pela fé? Será que é só acreditar em Deus ou até mesmo que Deus existe, como muitas pessoas professam essa verdade? Ou seria esperar que algo aconteça sem fazer nada? Ou é andar com uma convicção mesmo quando tudo parece contrário ou incerto? Eu quero te dizer que viver pela fé é muito mais do que o sentimento e até mesmo de uma espécie de religiosidade. Viver pela fé é um estilo de vida obediente, corajoso, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. E eu tenho certeza que você será grandemente abençoado. Mas antes de prosseguirmos, eu quero te instigar a você escrever nos comentários aí: quero viver pela fé e agradar a Deus. Porque nós sabemos, como a palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então escreva nos comentários: quero viver pela fé e agradar a Deus. E já deixa o teu like para que muitas outras pessoas sejam alcançadas com esta verdade. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11 e no verso 6, a palavra nos diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha que palavra linda! Então, sem fé não há como agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que de fato Deus existe. Não adianta você tentar se aproximar de Deus com dúvidas no teu coração. E ele também nos fala aqui, o autor de Hebreus, que ele é galardoador, ou seja, ele tem recompensa para todos aqueles que o buscam. O Senhor, ele nos abençoa. Então, se você hoje decidir buscar de verdade o Senhor, você vai receber as bênçãos que Ele tem para a sua vida. Então, queridos, a fé não é algo passivo, mas ela inicia com a convicção de que Deus, primeiramente, existe, mas também que Ele se manifesta quando agimos de acordo com esta certeza. Esses dias eu estava conversando com um irmão muito amado e nós estávamos debatendo um debate muito proveitoso sobre fé, o quanto a nossa fé ela é determinante para que algumas coisas aconteçam nas nossas vidas. E não, de maneira nenhuma nós queremos colocar peso em ninguém se a pessoa não alcançou ainda um milagre. Mas eu creio que, mesmo não tendo alcançado, Deus está te preparando para esse milagre. E enquanto Ele te prepara, Ele vai desenvolvendo a tua fé. Então a tua fé está sendo desenvolvida para que você possa alcançar pela fé coisas maiores. Ou seja, esse galardão, essa recompensa, aquilo que Deus tem para a tua vida. Você precisa trabalhar no campo da fé com essa certeza de que realmente Deus está interessado em te abençoar. Então, viver pela fé é muitas vezes também, amados, dar passos mesmo quando não há garantias humanas. Existe um evangelista muito famoso que ele diz que fé se soletra com R-I-S-C-O, ou seja, risco. Quando você corre risco pela fé, mas veja bem, correr risco pela fé não significa fazer coisas que Deus não te mandou fazer. Mas quando Deus te manda fazer algo, quando Deus te dá uma palavra, te libera uma direção, aí vai entrar a tua fé em ação e você sim vai correr riscos pela fé, porque você está amparado numa palavra do Senhor e não em garantias humanas. Então você começa a acreditar e crer
e perceber que Deus está no controle de muitas coisas. Ontem mesmo eu estava conversando com outro irmão dizendo, olha, Deus está no controle de muitas coisas que nós nem imaginamos. Muitas vezes a gente fala muito sobre o livre-arbítrio do homem. E não está errado, essa palavra livre-arbítrio não aparece na Bíblia, mas estudando a doutrina bíblica, a gente percebe sim que Deus responsabiliza o homem de tomar decisões, ou seja, Ele permite que você escolha o bem ou o mal, a bênção ou a maldição. O Senhor não te tira o poder de escolha, mas tem muitas escolhas que estão nas mãos do Senhor. Então, se Deus tem esse controle de todas essas coisas que não estão na mão do homem, Ele também está com o controle da bênção sobre as nossas vidas. A recompensa vem da mão dele para todo aquele que o busca de verdade. Então, se nós não temos fé, nós não agimos, nós ficamos paralisados. Agora, com fé nós avançamos. Então, queridos, por isso Tiago escreve que a fé sem obras é morta. O que é a obra da fé? É uma ação na direção daquilo que você está crendo. Mas essa ação não nasce do nada. Você está crendo em algo que já foi liberado sobre a tua vida, já foi liberado sobre a tua família, já foi liberado sobre o teu corpo, a cura, o milagre, as conquistas que Deus tem nessa terra para a tua vida, tudo isso que já foi liberado sobre a tua vida. Você caminha então, dando passos de fé com a convicção que Deus já liberou sobre a tua vida. Senhor Jesus, a nossa fé, ela não está baseada em sentimentos, mas é uma convicção espiritual, Senhor, de que realmente o Senhor, Ele é fiel e justo. E aqui a palavra fala claramente, se nós nos aproximarmos de Deus, crendo que Ele realmente é real, que Ele existe, Ele vai trazer o seu galardão para todo aquele, como recompensa por um clamor, por fé. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos compreender isso, Senhor, e viver essa fé de maneira prática, Pai, de maneira ousada e transformadora, em nome de Jesus. Amplia nossas mentes nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero lembrá-los agora da história de Noé. Essa história é muito conhecida, a Arca de Noé. E se você faz parte de uma igreja desde a infância, provavelmente você viu pintado nas igrejas históricas, né? Nas classes de EBD, de escola bíblica dominical, ali a Arca de Noé, né? Isso é um quadro muito famoso, é uma história muito famosa, muitas vezes contadas para ensinamento das crianças, mas ela também nos ensina muitas coisas, porque a Arca foi um instrumento de redenção que Deus deu como orientação a Noé para que ele edificasse, para que a humanidade fosse preservada. E não fora isso, não teria então 8 pessoas, além dos animais, é claro, mas 8 pessoas na arca. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, e 8 na palavra de Deus significa redenção. Então nós vemos claramente aqui o aspecto redentivo dessa arca. Então Deus manda Noé construir uma arca quando não havia sinal nenhum de chuva. Não havia nenhum sinal de chuva. Aliás, há algumas teses teológicas que afirmam que antes do dilúvio não havia chovido sobre a terra. Mas aqui trazendo essa questão aqui clara sobre Noé, imagina um homem construindo uma arca durante muitos e muitos e muitos anos, crendo, confiando, trabalhando em cima de uma palavra de Deus. Isso é fé. Olha, querido, se ele tivesse construído aquela arca por conta própria, sem uma palavra de Deus, não haveria chuva e nem dilúvio. Mas aquela arca só cumpriu o seu propósito porque Noé decidiu construir baseado na obediência à palavra do Senhor. Então o Senhor falou claramente, liberou uma palavra: olha, Noé, constrói uma arca,
porque a terra vai inundar e você vai salvar você e a sua família. E nós vemos que ali é a primeira vez que a palavra graça aparece na Bíblia, né? Que Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Então, nós vemos aqui a figura de Noé, um homem que agiu por fé, mesmo sem ver uma gota de chuva por muitos e muitos anos. Quanto tempo você tem trabalhado por algo que você já está há muito tempo e parece que a coisa não acontece? Mas calma, se Deus te falou, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Então, aquilo que parecia loucura para o mundo, aquilo que parecia loucura para o povo da época, que era um povo corrompido, mas para Noé era obediência. Então a fé de Noé salvou toda a sua família, salvou todos aqueles animais também, né? E ela se tornou depois uma fé referência para muitas gerações. Então até hoje, depois de séculos e séculos e séculos, nós estamos aqui, ou milhares de anos, nós estamos aqui lembrando de Noé, que fez uma grande arca porque decidiu obedecer a palavra do Senhor. Quando eu falo palavra do Senhor, não estou falando da palavra escrita, estou falando que Deus falou com ele. Assim como Deus pode falar contigo através da Bíblia, mas pode falar também no teu espírito, no teu coração. Então, Noé foi um homem que não apenas creu em Deus, mas ele agiu obedientemente para fazer tudo aquilo que o Senhor ordenou. Amém, queridos? Isso é que precisa entrar nas nossas mentes, porque tem muita gente que acha que pode sair fazendo qualquer coisa pela fé. Ah, Deus está comigo, então eu vou lá, vou me endividar. Deus está comigo, então eu vou fazer coisas sem calcular, sem nada, sem ter uma orientação prévia da parte do Senhor. Isso não é fé, isso é loucura. Isso é tolice. A sabedoria está em ouvir e obedecer o Senhor. Amém, queridos? Eu quero te trazer aqui agora 3 pontos práticos para você viver essa fé. 3 formas práticas de você viver pela fé. A primeira, ore sempre com expectativa, não só por hábito. Não torne o seu momento de oração um ato religioso. Eu sei que você deve orar de maneira recorrente, diariamente, mas aquilo não pode ficar automatizado, ou seja, mecânico. Não, você precisa, ao orar, sempre ter uma expectativa interior, uma espera de uma resposta. A palavra diz em Hebreus 11 que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a expectativa de fatos que se não veem, ou seja, você cria uma expectativa de um fato que você não está vendo ainda no mundo natural, mas que você crê que já aconteceu, porque é um fato. O fato é algo que já aconteceu. Tem outra palavra que diz assim, olha, aquilo que você pedir crendo que já recebeu, você vai receber. Então, você ora no presente, crendo que o fato já está consumado, crendo que já aconteceu, e você verá a resposta, verá esse fato acontecendo na sua vida. A segunda forma prática de você viver pela fé é obedeça mesmo quando não entende tudo. Fé não exige garantias, mas confiança. Então você precisa se apropriar disso. Confiar em Deus sobre tudo, porque muitas vezes nós sim corremos o risco de obedecer a algo que é totalmente contrário ao que todo mundo pensa. Viver, por exemplo, uma vida santa nessa terra, uma vida separada, diferente das pessoas desse mundo, é diferente do que eles pensam, né? Então, fé para obedecer é importantíssimo, né? E a terceira forma de viver essa fé, mantenha-se firme nas promessas. Fé é âncora para os dias incertos. Nós teremos dias maus nessa terra. Nós teremos dias em que seremos colocados à prova. Nós teremos dias em que nós ficaremos sem saber o que fazer. Mas o Senhor nos garante vitória através do sangue do Cordeiro. Então fique tranquilo. Se o Senhor te mandou, se o Senhor te orientou, se o Senhor te
instruiu e você está agindo na direção que Ele te deu, fique tranquilo que o Senhor vai honrar a sua palavra. Deus não mente. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Então esteja ancorado nas promessas do Senhor. E nesta hora eu quero também te pedir, faça uma declaração no teu coração, assim, hoje eu vou andar por fé e não por vista. Diga isso aí. Se você está num lugar que não pode falar alto, fale em espírito, fale baixinho, mas se você pode falar alto, fale alto. Hoje eu vou andar por fé e não por vista. Também já deixe nos comentários essa declaração. Hoje eu vou andar por fé e não por vista, e que isso seja uma decisão corajosa de você agir com base na palavra que Deus está colocando sobre a tua vida. Vamos orar? Pai querido, nós apresentamos as nossas vidas a Ti. Aumenta a nossa fé, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a viver por fé em cada detalhe das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que as nossas decisões, palavras, atitudes estejam baseadas nessa fé que estamos desenvolvendo em Ti, Senhor. A nossa confiança está em Ti, não nas nossas emoções, não nas circunstâncias, Pai, porque sabemos que os dias são maus e que muitas vezes as circunstâncias são contrárias. Espírito Santo, olha agora para essa pessoa que está ouvindo essa oração, que está recebendo essa palavra, ministra o coração dela, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, em nome de Jesus, renovando a tua fé, ativando a tua fé, que você seja despertado nesta hora para o Senhor, em nome de Jesus, e que essa palavra venha a produzir frutos reais na tua vida, que a tua fé não seja apenas uma teoria, mas uma prática, uma ação prática, um estilo de vida baseado na vontade do Senhor, que a tua fé seja algo que você esteja prontamente disposto a obedecer tudo aquilo que o Senhor te disser, tudo aquilo que o Senhor revelar para a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Espero que você mantenha essa palavra e essa confissão de fé na tua vida, nesse dia, nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra falou com você, eu quero te convidar a continuar conosco aqui no nosso canal. Todos os dias, às 6 horas da manhã e às 18 horas, nós temos aqui vídeos de oração da manhã e oração da noite com palavras poderosas, palavras devocionais que certamente vão edificar muito a tua fé e vão te aproximar mais de Deus. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ativando as notificações e já deixa o seu like. Também você pode compartilhar esse vídeo e certamente muitos serão abençoados. Agora, se você deseja receber mais mensagens inspiradoras todos os dias, me siga também no meu Instagram, @awpaz. Aqui na Nexus, nós somos uma família espiritual que acredita na transformação de vidas através da palavra de Deus. E se você deseja crescer na fé e se tornar um discípulo de Jesus, mande uma mensagem para nós no Instagram, @NexusChurch. Será uma grande alegria nós te conhecermos e caminharmos juntos nesse propósito. E também, se você deseja conhecer mais sobre o nosso ministério e até mesmo contribuir com a nossa missão, eu vou deixar aqui o nosso site www.nexuschurch.com.br e também a nossa chave Pix para contribuições. Contribua @nexuschurch.com.br e que o nosso Deus abençoe poderosamente toda a tua semente. Antes de finalizar, eu ainda quero te recomendar esse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu tenho certeza que ele vai ser poderoso no crescimento da tua fé e você será grandemente abençoado. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.